Ok. Começamos para hoje nosso quinto encontro desse seminário sobre o inconsciente, seminário de psicanálise. Então, saúdo, em primeiro lugar, a presença de vocês para esse momento. Isso faz um certo suporte para mim, para desenvolver algumas considerações que vêm na esteira do que a gente lembrou em outros momentos. Vocês lembram que, ao invés de inconsciente, a gente insistiu no termo insabido, mesmo se ele não existe em língua portuguesa. E, sobretudo, o nosso interesse está nesse verbo, que a gente conhece muito bem. Não sei se a gente conhece tão bem assim, mas, em todo caso, ele é muito familiar. E o nosso ponto, e talvez esse texto do Freud, de 1915, sobre o qual a gente está colocando a nossa atenção, ele vai querer pensar, trazer para consideração ocorrências psíquicas que não passam por saber, que não têm a ver com saber. Vocês lembram da outra vez, ele falou, a gente falou que ele, no primeiro ponto lá, ainda estamos, né, a justificação do insabido. Ações falhadas, sonhos, sintomas, aspectos de compulsão, bom, atos psíquicos inegáveis, digamos assim, e que ocorrem à revelia de qualquer saber. Por isso, eles são considerados, e a gente vai tomar nesses termos, insabidos, né? Tá legal. Falamos um tanto de coisas no nosso encontro anterior, eu queria vir na sequência, tá? Ainda no item 1, mas na primeira parte desse item, Freud estava falando sobre a necessidade dessa suposição. Me lembro que a gente falou sobre esse termo, suposição. Em alemão, Annahme. E nessa palavra em alemão a gente não enxerga o que a gente enxerga em português. Tem outras maneiras de traduzir esse Annahme. Alguém pode falar em hipótese, por exemplo. Não fica tão longe. Mas eu vou preferir suposição, sobretudo por causa disso, né? De você alguma coisa que se coloca, se põe sobre. Então, a suposição do insabido. Então, na primeira parte ele falava que essa suposição era necessária. Nessa segunda parte do item 1, ele vai dizer que ela é legítima. Bom, aí ele começa a fazer a gente pensar como assim legítima, né? Necessária porque, principalmente, por causa dos atos psíquicos insabidos, conhecidos da gente, e que escapam, como é que é mais forte do que eu, diz as pessoas, é um sintoma, né, que as pessoas não querem que ocorra de repente, um monte de pensamentos que vêm sem que a pessoa queira que venham. Bom, atos psíquicos. Então, a necessidade comprovada, ele vai falar para o legítimo, que é uma suposição legítima. Então, vou tirar o termo em alemão aqui, só coloquei para a gente enxergar que alguma coisa se põe sobre, não aparece no alemão. Tá? Annahme. Annahme
Então, suposição é uma escolha de tradução, não é só nossa, em várias traduções vai como suposição também. Bom, seria legítima, é legítima dizer ele, porque seria não, porque ele não vacila sobre isso. Esse texto é um texto de pouquíssimas vacilações, ele é uma das características desse texto, que dá para a gente ler, porque ele não está hesitando mais, nós estamos em 1915, não há mais razões para hesitar. Eu acho interessante ele dizer que, pois, né, como é que ele chega a dizer, em razão de que ele diz que se é legítima, pois para estabelecê-la, essa suposição, né, não deixamos o nosso modo de pensar tido por correto. Ok. Modo de pensar. Sobre isso aqui eu queria chamar a atenção para essa sequência que eu pretendo colocar em discussão com vocês. Eu vou seguir o texto, tá? Porque assim fica, talvez, teria muitas coisas para considerar, mas se eu fico seguindo o texto, eu disperso menos e chamo mais a atenção para o que para mim interessa, para isso, para o fato de que ler esse texto é importante. Então vai. Como assim o nosso modo de pensar? Achei bacana, né? O nosso, ele diz aqui, o da gente, né? Mas como é assim o nosso modo de pensar? Aí ele vem. Também um outro homem tem um sabido. Outro homem aqui é Mensch, não é homem masculino, tá? Mensch é esse ser humano, esse que faz parte da humanidade, tá? Esse homem no sentido de humanidade. Então, um outro Mensch, um outro humano, eu não vou dizer homem porque fica meio, hoje em dia é ruim de falar assim. Então, um outro humano tem um sabido. Esse aqui tem um sabido. Eis uma conclusão. Aqui é engraçado, porque ele traz esse termo conclusão. Se ele fala conclusão, ele está considerando um trecho de pensar anterior. Bom, precisa ter um trecho de pensamento que se conclua para falar em conclusão, né? Eis uma conclusão extraída por analogia. É barato isso aqui. Ele começa a falar do nosso modo de pensar normal, digamos assim, corriqueiro. Por analogia, a gente extrai que um outro humano tem um sabido. E a gente extrai isso com base nas exteriorizações e ações perceptíveis desse outro, para fazermos a conduta dos outros compreensível. Então, aí é engraçado, acho legal que ele esmiuça o modo de pensar. Então, com base em exteriorizações e ações perceptíveis desse outro, a gente procura, então, fazer a conduta deles compreensível. Então, eu vou seguir. Atribuímos a cada outro exterior a nós, se a gente não faz uma consideração especial, a gente atribui a cada outro nossa própria constituição e, então, também o nosso sabido. Então, o saber que um outro tem, aqui, como Freud está apresentando para nós, reflete o nosso próprio sabido. A gente atribui
a ele, a esse outro, o que é sabido da gente. Sobre isso de humanidade, vou botar aqui. Eu queria chamar um pouco a atenção disso, porque o humano, isso não está no texto de Freud, quando ele fala mente, ele não fala em humanidade, eu aqui estou trazendo tirei do texto essa palavra para falar sobre um caráter que seria considerado humano, quando é que a gente diz que alguma coisa é humana, né? E eu queria pensar com vocês o seguinte, frente à pulsão, que é essa excitação psíquica de alteridade, Freud diz, a gente pode ficar numa condição, a gente pode ficar num estado que se caracteriza por uma condição de estar sem ajuda. Lembra disso? Talvez não, porque vocês podem ter lido em português o que foi traduzido de Hilflosigkeit. Hilflosigkeit. E isso aqui é o seguinte, bom, a gente deve ter encontrado como desamparo. Lembra disso, desamparo? Bom, só queria ver com vocês que precisa ter a consideração do termo ajuda. Hilfe é ajuda. Aqui ele está compondo a palavra, ficou sem o erro. Los é sem ajuda, tá? Sem ajuda, esse ich aqui é uma condição, isso aqui é uma condição, isso aqui é um estado. Então, ele está num estado caracterizado por uma condição em que ele não tem ajuda. Frente à pulsão, quando isso acontece, dispara a angústia. Isso vocês lembram, né? Que assim, esse tal desamparo é o jeito que tu fica frente à pulsão e que tu procura especificações para representar essa pulsão e tu não encontra. Eu estou falando de especificações porque eu estou considerando ajuda como uma ação específica, tá? Não vem dos outros uma ação específica que possa te... Nessa hora, quando você está frente à pulsão. Se tu não consegue acesso a especificações, deixa eu dizer que eu estou falando de especificações. Lembram da Forstello? Que sempre foi traduzida como representação para várias línguas e a gente está chamando de um jeito assim que não é uma proposta para uma proposta para que fique o que a gente tome partido por essa acepção, por essa opção de tradução. Mas a gente está falando outras vezes que se a gente diz a posição, a gente consegue mais, ao meu ver, consegue ter mais um estatuto de conceito no que foi traduzido como representação. Isso aqui é imaginação. Vorstellung é imaginação. Vorstellen é imaginar. Quando você faz imagem, quer dizer, não há imagem no psiquismo enquanto você não faz. Então, essa imagem que eu estou falando é uma produção. Essa imagem, que é essa Vorstellung,
a gente está chamando de aposição, ela é um produto do processo de, lembra, investir com libido e certos traços, que vão ser da percepção, e contra-investir. O contra-investimento normalmente vem do pré-sabido, o pré-sabido, que a gente chamava sempre de pré-consciente, mas não fica assim operativo, né? Para mim, pré-sabido fica muito mais operativo do que pré-consciente. Então, que isso aqui seja imaginação, isso aqui é super importante, ao meu ver. Porque tudo que a gente for aqui ele está olhando para o sabido, né? Tudo que a gente for considerar como sabido seria consciente, tá? Escutem consciente quando eu falar sabido, mas eu vou falar sabido porque consciente não dá, porque não se trata de consciência, se trata de saber no particípio passado, ele é passado, o sabido ele é passado. Tu vê só, se vocês vão pegar o consciente, vocês vão ver que tem... Por que teria um cacuete de psicanálise de olhar para a história? Não é um cacuete. Se vai considerar o sabido, é porque sabido é passado. Entende? Não é uma estratégia. Vamos olhar para o passado e recuperar assim as construções que as pessoas fizeram. Para mim, é muito mais falante sabido. Então, vamos lá. Freud liga o sabido à possibilidade de... como é? Um saber, sabe? Eu falava de especificações. Um saber terá que ser um sistema de especificações. Especificações assim, uma espécie. Uma espécie. Não só quando a gente dá nome para as coisas, mas dá nome para as coisas já é uma coisa que a gente faz com alguma noção de formação de espécie, porque não é bom, né? Acho que não é boa. A denominação não é um bom exemplo para falar sobre as especificações, mas vai assim mesmo. Eu estou, sei lá, papel. Né? Para mim ter apoio quando eu lanço mão desse som, papel, e eu pego, sei lá, um outro troço, eu não vou chamar isso aqui de papel. Entende? A especificação de papel, ela terá que ser supostamente compartilhável com os humanos que falam a mesma língua que você. Então, as especificações, elas são a população, o sabido é povoado de especificações. Essas especificações, elas têm que ser aposições da pulsão. Tem que ser aposições. Tem que ser Vorstellungen. Tem que ser produto do processo de aposição. Não sei como é que vocês recebem isso. Mas para nós é muito importante. Isso deixa o saber numa dimensão imaginária, não faz mal. Eu não vejo problema que a gente tenha o saber como uma constelação, um conjunto que a gente consegue manter junto, justamente, um conjunto de aposições que a gente mantém junto. E a gente mantém junto não só a gente, mais outras pessoas
supõe-se, a gente supõe, que mais outras pessoas também manteriam aquele conjunto de aposições vigente como conjunto. Esse tal desamparo, que é praticamente o ponto de partida da entrada na linguagem, que tu não vai entrar na linguagem para dar uma voltinha, porque tu fica afim de... quando tu entra na linguagem, tu entra num brete sem saída. A linguagem, talvez principalmente eu esteja falando da língua, não da linguagem. Tá? Da língua, porque tem uma língua que você compartilha com os outros. E essa língua é que vai carregar as especificações. Alguém só vai cair na língua, vir, pronto, se entregar e participar de uma língua, se a partir de um estado que a condição principal é essa, de que não há ajuda possível nessa hora. Não há ajuda possível porque não há especificidade, a menos que tu entre na língua. Percebe? O constrangimento a entrar na língua é o famoso desamparo que o Freud fala. Tudo bem, mas desamparo parece que tu não tem apoio. O fato da Hilflosigkeit, isso aqui é que não... Tu tá sem ajuda, não é porque não tem ninguém para te ajudar, é que não há ação específica no horizonte, não existe ação específica. A especificidade não chegou, não está ali. O que vai acontecer? Você não vai conseguir representar a pulsão, então não vai dispor de aposições que, encadeadas, possam representar a pulsão, e ela vai aparecer você em estado de afeto, vai ser angústia. Acho legal a gente notar como é que é a entrada na língua, né? Porque todos a gente se acompanha os pequenininhos, porque eles resistem a entrar na língua. Chega uma hora que, pronto, ele vem, ou ela vem. E vê bem, né? Só vai ser ele ou ela quando entrar na língua, né? Aí é que tem o e a. Né? Antes de entrar na língua não tem, não precisa. Ok. Então eu vou tirar um pouquinho desses escritos por aqui, aliviar um pouco nossa sequência. Eu vou tirar tudo isso aqui e começar tudo de novo. Suposição. Luciano, Oi. uma questão, assim, te escutando, e até a partir de uma discussão que eu estava participando antes. Essa entrada na língua que tu fala é entrada em que língua? Porque a gente estava discutindo a questão da língua materna, pensando na questão do estrangeiro, língua estrangeira, a língua materna que a gente às vezes gruda como uma língua nacional do Estado, né? Daí eu fiquei pensando que língua é essa que tu está falando dessa entrada? Então. Barbaridade. Eu vou falar o que eu me lembrei, tá? Eu tive uma ocasião em que eu mudei de língua, porque eu fui estudar na França e pronto.
A gente resiste um pouco, um ano a gente segura mais ou menos, um ano e pouco, daqui a pouco deu para a bola. Fica tão jururu, se tu não cair e faz tanta força com a cabeça para ficar traduzindo as coisas da outra língua, para que tu fica falando a tua língua no outro idioma, no mínimo durante um ano. No mínimo. Aí tu cai na língua, tipo, deu. Porque senão tu não vai dar uma risada, não vai ter graça na vida em nada, se tu não cair na outra língua. A língua, então, é esse sistema de... Eu sigo Saussure, né? Ele diz sistema de signos, talvez termos seria mais legal. Então, é um sistema de... Eu vou botar termos ao invés de... Porque nos escritos, no curso de língua geral, de linguística geral, ele não fala de termos, mas no escrito de linguística geral está muito essa menção a os termos de uma língua. Então, eu vou dizer um sistema de termos, né? Esses termos, eles ligam, vocês vão lembrar disso, esses termos, cada termo... agora eu vou falar um pouco, tá? Vamos desdobrar um pouquinho. Porque parece que eu estaria fugindo da sequência, mas certamente não, porque a gente está falando de sabido. E eu não tenho como considerar sabido sem levar em conta a língua. Pronto. Então, isso aqui é um sistema. Um sistema de termos, sendo que cada termo ele reúne, como vocês vão se lembrar disso, um significado a um significante. Aquela coisa incrível, assim, como diz o Saussure, né? Eu vou tirar o significado e o significante, porque essas palavras elas foram um pouco aviltadas, né, ao longo das discussões que seguiram aqui, os estudos que a gente faz. Mas lá no Saussure tem o conceito de árvore e a imagem acústica, então o som. Que dificuldade para sair essa palavra aqui. Porque é um som, né? Por isso eu acho que eu fiquei assim, que eu queria que ela fosse sonora, mas não vai dar, vai ter que ser no preto mesmo. Então, árvore. Qual é a ser, então? Um conceito. Aqui está a especificação que eu estava falando antes, tá? Porque uma árvore... Olha lá a árvore, todo mundo olha a árvore, tu não vai olhar a pedra e vai chamar de árvore, não adianta. Isso tem um apelo assim direto de especificação. Então, um conceito a uma imagem acústica. Está vendo a imagem aqui? Ó, bem direitinho. Então, imagem... E eu não vou botar a imagem de acústica, eu vou botar o termo que o Freud usa, porque ele diz imagem de som. Porque não é o som a palavra árvore, é a imagem que tu faz do som. Tudo bem? Então, olha só, ele diz assim, que eu acho super legal. O conceito de árvore não tem nada a ver com a imagem desse som, árvore. Não tem nada a ver. Então, como não tem nada a ver, eu preciso juntar uma coisa com a outra. Elas não têm a ver. Essa barra, ela quer dizer não tem relação entre uma coisa e a outra. Não tem nada a ver. E é verdade, porque... sei lá. Na França não tem árvore. Tem árvore. Árvore não é árvore. Lá tu pergunta pela árvore, não tem árvore na França. Não tem. Então, o termo une, faz uma união que não existia. Olha só que barato. Aqui chegou o ser humano, apareceu.
Chegou o ser humano. O ser humano é aquele que faz o que não dá para fazer. E se sustenta no que fez e que não dava para fazer. E principalmente ele sustenta porque são ligações que não é só ele que faz. Porque quando tem ligações que é só você que faz, tu não está no registro do humano. Tu vai ser uma pessoa muito esquisita. Eu nem vou falar assim do tipo, não sei o quê, patologias, não vou falar disso. Mas se você juntar o conceito de árvore à imagem do som dessa palavra, você não está sozinho. Você não está sozinho. Então, você entra na língua quando você adota. Esse aqui é a cara da Vorstellung, da aposição. A aposição é sempre uma. A aposição sempre é um composto que junta coisas heterogêneas. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Esses estudos de linguística são de 1905, é 10 anos antes desse texto aqui. Não sei se Freud teve contato se ele é suíço, acho que estava em Paris, não sei, não estou certo. Acho que sim, que lecionava em Paris. Pô, ele deve ter, né? Deve ter tido alguma... tem que ter tido alguma notícia disso aqui. Mas é muito... percebe como se produz numa época se produzem coisas culturais, né? As coisas culturais são as coisas humanas. Eu vou deixar isso aqui porque eu apaguei, mas eu quero escrever sempre cada vez. As coisas humanas, tá? Então, a cultura é a produção de coisas sistematizáveis através de uma língua. Então, essa língua, ela é uma, porque tem outras. E cada uma tem a sua sintaxe. Isso aqui é o coração isso aqui é o estruturante da língua. A sintaxe é o ditame, assim, a sintaxe ela é ditatorial, assim, ela dita as possibilidades de composição e de articulação das unidades num sistema. A sintaxe você não pode gerar, sei lá, séries numa certa língua, sem levar em conta a sintaxe, porque não é daquela língua. Se não levar em conta a sintaxe, pode ser bonito, pode ser poético, pode ser amorosíssimo, pode ser maternal, mas não é da língua. Pronto. Mas eu tenho... É que eu me lembrei, eu tive uma filha lá, tá? Eu vou querer contar para vocês bem rapidinho. E ela tinha 2 anos e não falava nada. A gente morava em Paris, ela estudava na Garderie, lá nos coleginhos lá dessas de... Aí não sei direito. Creche, tipo creche, assim, não é creche. Garderie, tem creche e tem Garderie, mas tudo bem. Ela passava o dia com os francesinhos e as pro-francesas. Bom, ela andava um pio dentro de casa, não falava nada, não falava nada. Tinha 2 anos já e a gente pensando, não deu, né? Tem um probleminha aí. Deu mal, né? Bom, nem tudo é perfeito, não vai falar nunca, a gente acha que está certo, né? Falando. Eu quero dizer com isso que a língua da rua predomina. Ela não falava, ela balbuciava em francês. E a gente
que nunca balbuciou em francês, não reconhecia o balbucio. E ela falava uns troços, gueguê, papô, e falava uns negócios assim. Pô, além de não falar, falava umas coisas esquisitas. A gente estava preocupado já. Os grandes estavam preocupados. Mas aí a gente vai buscar lá na Garderie, lá eu ia levar, trazer, e ela falava essas coisinhas, e a guardadora lá interagia, papapá, e a gente começou a ver que aquele troço era balbucio. Ela estava balbuciando, mas balbuciando em francês. Então, o que eu quero dizer, ela estava entrando na língua francesa. Em casa, a gente só falava português. Percebe? Você tem 2 anos, você não escolhe qual é a língua que você vai. Eu vou adotar a francesa. Não tem. É imperativo, a língua do lugar comanda. Comanda, assim, a erótica possível. E as possibilidades de ligar coisa com coisa. Denominar, ligar coisa com coisa, gerar especificação e saber. Eu não sei se eu respondi a sua questão, mas a língua, é quando tu entra nela, tu te solta nela, e pronto, é isso aí. É isso aí. Daí em diante, isso aqui é fatal. E o fatal também pelo seguinte, porque isso aqui, no que isso aqui dita as possibilidades, dita também o impossível. Tu só tem possibilidades porque tem certas coisas que não dá. Se pode tudo, não é uma língua, não tem uma sintaxe. Bom, tudo bem. Então, a minha pequena estava atrás do possível em francês. O que eu vou fazer? Tudo bem. Agora, essa coisa da materna, então, eu não queria entrar, porque eu acho que a gente entra por uma outra deriva, sabe? Mas aqui, super interessante pensar, eu acho, que qualquer uma das aposições, as aposições, que são o resultado do processo, as aposições, elas têm essa mesma estrutura, ela faz... Isso aqui são sempre unidades, sempre. O caráter unitário desse produto aqui é certo, assim como as imagens também são formações unitárias, não tem imagem que não seja uma imagem. Se vocês quiserem chamar Forstelo de imaginação, eu não vejo problema. Aliás, seria bem legal. Só a gente não vai enxergar que você coloca que a posição é investimento. A gente aí não ia enxergar, né? Eu prefiro a posição porque aí eu enxergo que houve investimento e contra-investimento. Bom, então, eu estou me detendo aqui porque nós estamos falando aqui de uma conclusão, acho super legal o que o Freud fala, que esse tal sabido que o outro tem, ele é uma conclusão que eu chego. Eu acho legal pensar que essa conclusão só vai chegar se tudo chega num certo processo que ele vai se interromper num certo momento. Aqui terá que ser a conclusão. Né? Terá que ser o fim de um certo trecho de pensamento. O nosso pensar normal. E olha só como é que a gente pensa, né? Atribuímos a eles, aos outros, o nosso próprio sabido. Olha, fica até chato dizer isso, eu fico constrangido, mas a gente sabe, né, como é que são as coisas. A gente sabe dos outros, a gente sabe da vida, a gente sabe da realidade. Bom, na realidade as coisas são... Tudo isso a gente sabe, né?
que o Freud diz? Isso é identificação. É você encontrando o seu saber, concluindo a respeito do que seria sabido lá, no exterior. Qualquer peça do exterior, a realidade, a vida, as pessoas, as coisas. Né? Então, é interessante porque fica tão... O ser humano começa a aparecer aqui tão não só problema, isso não vai dar certo. Alguém que vai querer ser humano, isso aí não vai acabar bem. Não vai acabar bem. Ele vai ter que fazer um monte de coisas que não dá para fazer, vai sustentar essas coisas e ainda vai ficar certo de que é assim. Olha, o ser humano... É que normalmente as pessoas não são muito, né? Mas se alguém é humano mesmo, é praticamente intratável. Se você receber alguém que é hiper humano, manda dar uma volta daqui uns 2 anos, vai descarregar a tua humanidade por aí, porque tu é intratável. Alguém que é humano mesmo, ele sabe das coisas, é pura identificação, é inabordável. Inabordável. Porque a cultura não é um recurso de... um recurso para tu não ficar angustiado na vida, para tu não perder teu sono, para tu... Não. A cultura é saber sobre as coisas. É um horror isso. É um horror. Mas eu só enxergo que é um horror lendo Freud aqui, né? Que tem essa conclusão. Eu vou dizer assim, horror, vocês relativizam, eu só estou fazendo uma caricatura. Tá? Mas sobre o que eu falei de humano, eu não entendo que estivesse fazendo caricatura. Eu mantenho o que eu falei sobre o humano. Para mim é importante porque, às vezes, muitas vezes, é evocado como uma virtude, né? Assim, o senso de humanidade é um troço que vai acabar mal. Faz mal ser humano. Tu não tem como ser humano sem fazer mal. Se não for para ti, vai ser para alguém. E aqui eu paro, porque senão pode ser que dê problema. Então, vamos lá. Então, atribuímos a esses outros nosso próprio sabido. Essa identificação, essa de atribuir ao outro nosso sabido, essa identificação é a premissa da nossa compreensão. Lembra disso? Essa conclusão, ou essa identificação, foi expandida do eu aos outros. Como essa suposição de que um outro humano tem sabido repousa numa conclusão, ela não pode compartilhar a certeza imediata do nosso próprio sabido. A certeza imediata, ela é sem desdobramentos. Essa certeza imediata é pá, sim, certo, pá, deu, sabe? Essa certeza imediata, tu não consegue ter pensando. Digo eu, lendo o texto de Freud, quando ele fala de uma certeza imediata, ela é alguma coisa que não dá para ter ao mesmo tempo que tu tem a suposição de um sabido nos outros. Aqui tem várias, assim, daria para tirar várias consequências, né, dessa passagem. Vocês devem pensar várias, eu também penso em várias, e eu vou seguir. A psicanálise só nos exige que esse procedimento de concluir, olha só, não é um processo de concluir. Isso aqui é um procedimento.
Isso aqui é uma ação. É uma ação. Cadê a ação? A ação. Essa mesma ação que cria a unidade aqui e que depois vai ligar a árvore com não sei o que, árvore verde. Aí tem o conceito de verde, que eu não sei como é que se desenha. Verde deve ser um negócio meio assim. E o som de verde. Então, a árvore é incrível, mas tu sabe que a árvore pode ser verde. Sabe o que é isso? Quando é que isso não é doido? Uma árvore verde, é só o que me faltava. Não, ela está verde porque choveu. Quando não chove, ela fica super marrom. Tu não enxerga o verde dela. Olha só, pacatapa. Tudo isso, cada uma dessas peças encadeadas é um troço que não tem e que a gente cria e deixa que não se desfaça para poder encontrar apoio na hora que passar por ali. Então, não só tu cria uma ligação aqui que não tem, mas tu cria também uma unidade chamada árvore verde, que não tem nada de estranho. Ora, árvore verde, é lógico. Isso aqui pode ser uma unidade. E aí vai, a árvore verde... ela está por um triz, porque alguém vai vir e vai desmatar, entende? Vai vir a motosserra, a árvore verde que se cuide que a motosserra vem aí. Pô, a motosserra vem aí, pronto. Olha os aglomerados que a gente faz quando a gente está na língua. As aposições são sistemas que têm a mesma estrutura da língua. O sistema de imaginação de Forstellung, ele é um sistema que tem as mesmas características de uma língua. Cria compostos que não tem, liga um para os outros, um composto com o outro, faz compostos de compostos, e de compostos, e fica olhando para a pessoa esperando, né? Aí diz, né? A pessoa diz, é claro. Aí fica aquele negócio assim, né? Bah. Quando é que não é doido isso? Precisa um assentimento do lado de quem escuta da, não sei se viabilidade daquela formação, mas de que aquilo não esteja falando, não seja uma bom, não sei como falar. Eu vou até aqui, depois a gente continua se a gente então quiser. Então, a psicanálise exige que esse procedimento de concluir se volte também para a própria pessoa. Então, que a pessoa também, sobre si mesma, chegue a conclusões. Né? É interessante dizer isso durante o processo da análise. Mas isso é uma coisa... Não adianta nem pedir, porque isso é super raro. Irmão. Ele continua nesse texto, nessa parte do texto, que quando ele vai falar que o insabido é legítimo, ele só fala do sabido. Só fala do sabido. A legitimidade do insabido está, sabe aonde? No sabido. É lá que está a legitimidade do insabido. É só impressionante isso. Não está escrito, mas está demonstrado aqui. Só fala de sabido. Isso, para nós, remete a esses sistemas de representação. Nós vamos voltar sobre isso aqui. A posição, no plural, Forstellungen, aposições. Ok. Eu não tinha... Não me lembro de lugares da obra do Freud em que ele fala do tal do consciente assim com tanto detalhe, sabe?
de que para tu ter, para tu produzir o sabido, que são, né, com essas conclusões, tu não consegue ter a certeza ao mesmo tempo. Eu acho impressionante isso. Mas, bom, tudo bem. Que se tratem de imagens e de que elas se sustentem por uma suposição, eu acho super importante notar isso, sabe? Por uma suposição. Eu digo isso também porque sei que vocês escutam as pessoas e aí vocês vão ver que ela vai falar das coisas, da realidade, como é que a coisa está na realidade. E a realidade para ela é um conjunto de aposições, né? Ou um conjunto de imaginações. Né? É um conjunto de Vorstellungen. Essa é a realidade para ela. Ela vai dizer qual é a realidade. Olha, é o seguinte, eu estou numa situação difícil. Aí ela começa a falar dessa situação. E ela vai ter que entrar numa espécie de brete da língua que vai constranger ela a adotar a sintaxe, porque senão você não vai poder ficar nessa suspensão, que é como você presta atenção. Né? Quando você presta atenção, você suspende a sua ação. A sua ação fica inativa. Né? É inação. Sem inação psíquica não dá para escutar. Né? Isso você sabe. Você sabe que vocês estão escutando, daqui a pouco começam a pensar, e vocês daqui a pouco olham, a pessoa está falando ainda, o que será que ela falou agora? Eu estava pensando, repassando os textos de Freud para ver o que eu fazia agora. Então, precisa inação de quem escuta para dar lugar a essa ação, que é de aposição, de imaginação, de atualizar elementos de representação da pulsão, que são imaginações, dispostos de maneira determinada num certo conjunto. É sempre um conjunto determinado, nunca é um conjunto qualquer. Eles não têm essas peças de aposição, elas não têm qualquer ligação com qualquer outra. Tem ligações determinadas umas com as outras. As pessoas vêm e dizem que as coisas não estão bem. É melhor escutar, né? Como é que ela vai deixar presente agora, no encontro com você, a possibilidade disso ser abordável, sabe? Sabe abordável? Aqui a borda, tá vendo a borda? Sem borda, não tem unidade. A abordagem da situação pela qual ela está passando só acontece quando ela recorre a elementos da língua. Esse é o trabalho dos psicólogos, vai acabar constrangendo as pessoas a se apoiarem, tipo assim, tá, vai, fala, não se preocupa, vai falando aí. Aquelas se apoiam em elementos da língua para abordar o que está acontecendo com ela. As bordas são bordas assim, possíveis e disponíveis nesse sistema aqui. Então, se você está na França e vai atender em português, eu estou fora, eu não me meto.
Eu acho melhor se atender em francês. A essa parte eu não vou entrar, tá? Porque aí a gente está falando de uma outra língua. Mas é curioso o seguinte, eu não sei como é que vocês tomam, mas eu tenho a impressão, aí eu vou falar, eu tenho a impressão de que quando as pessoas falam, parece que elas falam a mesma língua que eu. Mas eu tenho certeza que é outra língua. Tenho certeza absoluta. Então, a passagem por uma língua estrangeira, outra língua, para quem escuta as abordagens possíveis da situação, psiquicamente, né? Abordagem psíquica do que está acontecendo na vida das pessoas, precisa, quando tu ouvir, não traduzir. Precisa tu ouvir na língua da pessoa. Ela fala outra língua, ela não fala a tua língua. E não faz mal, não tem problema. Então, para cada pessoa que atende, eu vou ter que. Como é que é? Vou ter que aprender uma língua nova. Eu acho que sim. Eu não tenho muita dúvida disso, não. Não tenho muita dúvida, não tenho dúvida disso. O sistema que as aposições podem constituir, você só vai ter notícias dela na língua que a pessoa... Ela caiu naquela língua, ela não nota a língua, que a língua dela não é a minha. Ela acha que é a mesma. Ela tem certeza que a gente fala a mesma língua. Mas ela não é profissional, ela não tem obrigação nenhuma de ter noção do que está acontecendo. Ela só tem que vir ali porque... ela vem buscar um atendimento, que as coisas não estão nada bem. Não estão bem. Muitas vezes elas não estão abordadas, faltando recursos de aposição para que possa representar a pulsão. Deixar a pulsão presente de novo. E não é para presente para que fica legal ficar presente, é que quando fica presente, ela fica tramitável, dá para tramitá-la. Dá para colocar... entrar em certos procedimentos, sabe? Dá para considerar termos que se polarizam entre si, dá para inserir, eventualmente, como se faz na interpretação, inserir esses termos que parece que não, esses elementos de representação que parece que não tem nada a ver, a gente pode inserir em conexões que a pessoa está fazendo. Porque a interpretação não é tu dizer, na verdade, o que está acontecendo com ela, não é isso. Interpretar, como é que o Freud diz aqui? Se a gente interpolar esses atos insabidos desenvolvidos, eles se inserem numa conexão discernível. Isso é uma passagem. Olha só, esses atos. Quando tem os atos psíquicos dos outros, isso é muito doido. Se a gente... Não os atos psíquicos dos outros, olha só. Se os atos psíquicos da gente, tipo o sintoma, tá? Tipo o sintoma. Se a gente não reconhece na nossa própria pessoa esse sintoma, a gente interpreta esse sintoma muito bem nos outros. E é engraçado que aí ele diz que quer interpretar. Interpretamos, ou seja, tratamos de inseri-los numa concatenação, Zusammenhang,
Zusammenhang é manter, Zusammenhang é manter junto. Então, eu digo concatenação, os tradutores, alguns também usam esse termo. Então, eu posso interpretar, inserir, então, certos atos psíquicos insabidos em concatenações anímicas. Esse é o termo do Freud. Vou ler só mais uma partezinha aqui para você. Todos os atos e exteriorizações que eu noto, mas não sei enlaçar com a minha própria vida psíquica, eu passo a julgá-los como se pertencessem a uma outra pessoa. Olha só. Essa coisa de julgar as outras pessoas vai acabar sempre sendo isso. É você não conseguir, como é que ele diz? São exteriorizações que eu noto, mas eu não sei laçar com a minha própria vida psíquica. Então eu as julgo, os atos ou as exteriorizações, os julgo como pertencentes a uma outra pessoa. Aí tu entende o que está acontecendo com as outras pessoas, tu julga. Tudo bem, só que esse julgamento que tu está fazendo é um julgamento sobre você mesmo. Agora me lembrei de uma camiseta que eu vi um dia, cheguei a parar, será? Dizia assim, ó, em inglês, eu não sei falar inglês, mas dizia assim, ó, don't hate me, não me odeie, né? Don't hate me, because you ain't me. Você não é eu. Não me odeie, porque você não é eu. É um pouco disso que a gente está falando aqui. Porque a única razão que pode ter para odiar, para você ter, a única razão que você pode ter para odiar alguém é que você esteja lá, né? Tem que ter uma identificação. Tá lá. Não tem como odiar se tu não identifica. Não tem. Pode tirar da chuva. Então, aí os juízos eles são feitos sobre as outras pessoas. Aí o Freud diz, mas não faz mal. A gente interpreta igual, porque ele está falando dele ou dela. Não tem problema. Pode deixar continuar. Que julgue à vontade, porque ele está fazendo juízo sobre coisas ou concatenáveis ou não. O problema é quando as coisas não são concatenáveis, que elas ficam soltas e, eventualmente, né, porque às vezes você cria certos compostos de representações e tem sobras, restos. É bem complexo esse troço, e a gente pode voltar sobre alguns detalhes disso um pouco mais adiante. O que eu queria ainda trazer para vocês? Talvez só essa diferença, eu estou ainda indo mais para o final do item 1 do texto, né, de 1915. E ele vai falar de processos, ele vai dizer que os processos anímicos são em si insabidos. Sua percepção através do sabido é comparável à percepção do mundo exterior pelos órgãos sensoriais. Você tem os órgãos sensoriais, percebe o mundo exterior e não se lembra que tem uma limitação essa percepção que você tem, e você vai achar que o mundo exterior é assim, né, como você está percebendo. Né? Mas eu vou repetir. Uma era isso, que os processos anímicos são em si insabidos. Isso quer dizer o seguinte, não, a gente, quando eles falam de procedimentos, tipo da conclusão, não tem a ver com processo. Quando eu falo em processos, aqui você, tipo, o processo de aposição, processo de Vorstellung como processo, essa ação aqui, isso é um processo de ordem psíquica. Então, você cria essas aposições, elas se tornam sabidas,
Mas a criação é insabida. Até porque você não nota que são oposições. Você acha que são a concepção da realidade. São a descrição da realidade, são o que dá para considerar sobre as coisas. Você não nota que são imaginações. Não nota. Então, o processo, a gente falou, né? Tem o processo, tem o produto. O produto são as aposições, que é essas que têm esse caráter unitário. O processo é a ação de Vorstellung, que é imaginar. Como assim imaginar? Investir e contra-investir. Ba e pá. É incrível isso. Deixa eu dizer aqui que eu achei que é incrível. Porque eu fiz essas duas flechas e eu enxerguei. Então vocês podiam perguntar, mas tu está falando de um troço reversível que vai para cá e que vai para cá e que dá na mesma coisa? Tô sim, tô sim. As formações que serão psicológicas têm esse caráter de reversibilidade. Reversibilidade, o sentido delas é reversível. Tanto nesse sentido, como nesse sentido, a pegada dessa formação aqui, a vigência dessa formação, permanece a mesma. Eu estranhava, quando eu estudava psicologia, porque as pessoas diziam uma coisa, aí vinha outro e dizia o contrário, todo mundo concordava. Eu disse, esse troço aqui, esculhambação, esse troço. Tudo vale igualzinho o inverso. E eu pensava, mas será possível? E agora, depois de nem vou dizer quantos anos, claro, são formações psicológicas. Agora, também agora, depois de muito tempo, eu percebo que não precisa ser psicológico para lidar com as coisas psicológicas. Até porque não precisa, elas já são psicológicas. Você não precisa replicar os fatores dessa produção. Você deixa a reversibilidade por conta do autor das formações. Eu sei que eu trouxe meio de sopetão esse negócio da reversibilidade, mas é que eu enxerguei agora, quando eu vi o investimento e o contra-investimento. O contra-investimento, aqui vem a língua, né? Esse contra-investimento, isso aqui é o pré-sabido. Eu vou escrever pré-sabido assim, PSA. Pré-sabido. Pois é. Depois a gente vai chegar mais perto das formações psicológicas. Então, eu diria, não se preocupem se isso ficou assim um pouco fundamentado. A gente vai tratar, eu vou tratar de trazer mais elementos de fundamentação para considerar isso aí. Só para insistir nesse última parte do item 1, eu li um pouco rápido essa frase, eu vou ler de novo, tá? A percepção do insabido através do sabido. Se eu quero perceber o insabido através do sabido, isso vai ser comparável a você perceber o mundo exterior
ter a percepção do mundo exterior pelos seus órgãos sensoriais. Percebe? A mesmíssima limitação. Ou seja, não tem como perceber o mundo exterior, a não ser com as limitações da produção da sua sensorialidade. Então, o mundo exterior não dá para dizer como é que ele é, porque você só tem recursos limitados de percepção e mesmo de sensorialidade. E mesmo nessa sensorialidade, alguns elementos você vai deixar tomar relevo e vai notar, e milhões de outros aspectos vão ficar como se não existissem na realidade, porque você não notou. Não notou, sabe? Uma anotação, assim, uma notação, Quando você percebe, você faz existir uma realidade, né? Você olha só naquele pontinho, enquanto você não olhou, aquele pontinho não existia na realidade. Aquilo só faz parte da realidade depois que tu percebe. Então, você julgar o mundo exterior pelos seus órgãos sensoriais, ele diz isso aí é comparável a você querer abordar, assim, como é que ele diz? Perceber os processos anímicos, que são insabidos, percebê-los através do sabido. Então, o sistema de saber não tem como perceber os processos insabidos. Não podemos, ao final desse item, ele diz, não podemos substituir o processo psíquico insabido pela percepção que o sabido faz dele. Então, se você está com ocorrências do sabido, tipo o sintoma das pessoas, não se trata de produzir ou evocar sabido a respeito daquele sintoma. Ficou esquisito? Vou dizer de novo. A frase, vou ler de novo. Não podemos substituir o processo psíquico insabido pela percepção que o sabido faz dele. Então, você tem um processo psíquico insabido, tipo sintoma. Sintoma. Qualquer um. A dor de cabeça das 5 da tarde. Todo dia, 5 da tarde. Né? Porque 5 da tarde quer dizer a hora que tu não sei o quê, que a tua mãe saía de casa, entrava em casa. Não adianta procurar um saber para uma ocorrência que não tem a ver com saber nenhum. Qualquer abordagem do insabido através do sabido é como uma precária noção do mundo externo que tu tem pelas tuas percepções. É só isso. Acho legal isso aí. A ideia é tocar em frente, mas por hoje eu acho que seria isso, né? Não sei. Né? Letícia, a gente está mais ou menos na hora, né? Isso, eu ia comentar agora. Deu 1h15 mais ou menos. Na verdade, fechou 1h15. Então, eu tenho uma conta que eu fiz aqui, tem no texto de 1915 tem 106 vezes a palavra Vorstellung. Vorstellungen, tá? Então, não dá para pular essa palavra e ir adiante. Uma ou duas vezes tu faz, agora 106 pulos de leitura. Não sei, é esquisitinho, né? Isso é nem os saltimbancos, eu acho que faz um troço desse. Nem malabarista, eu acho que consegue. Né? E eu queria ver com vocês se vale a pena pular isso aí.
sabe? Eu queria ver com vocês, porque eu não estou certo de que... Não é que vale a pena. Que dá para pular esse termo nesse texto e mesmo assim ter uma leitura sobre o texto. Acho que não dá. Outra coisa, essa certeza de que ninguém sabe o que é Forstellung, quando eu fui fazer... Só 2 minutos, tá, Letícia? Quando eu fui fazer o meu DOA lá na França, que era o pré-requisito para a formação doutoral, né? Uma espécie de mestrado. Aí na banca, meu orientador Apolo Rassum, e estava o Joel Dor na banca também. Tá? Então a banca era esses dois aí. E eu falava, era um estudo psicanalítico do racismo, abordagem psicanalítica do racismo. Só isso, tá? Mais nada. Bom, questionaram, e me perguntou, o Joel Dor me perguntou, vem cá, o que tu chama de representação? Porque eu tinha um monte de coisa sobre representação. Forstellung, né? Mas eu não tinha visto que não era representação, isso é 25 anos atrás, eu dizia representação e ele me perguntou, né, como banca, o que tu chama de representação? Aí eu dei uma resposta assim, muito em falso, que eu não me lembro qual foi, sabe? Eu não vou falar, não é porque eu, sei lá, eu quisesse omitir, eu não consigo omitir porque eu não me lembro qual foi a resposta. Mas foi tão nada a ver a resposta que assim que terminou, ele me disse aqui, ó, não te mete com representação. Ninguém sabe o que é isso. Isso não tem como te colaborar em nada com nada. Olha só, o Joel Dor, né? O Joel Dor não é assim um psicanalista da esquina, né? Não é. Não é um psicanalista da esquina. Para ele dizer isso, ninguém sabe o que é representação. Eu fiquei ouvindo aquilo. Então, digamos que ninguém sabe o que é representação. Aí eu pergunto para você, nós vamos deixar assim? Por mim, não. Não. Nem que sejam assim, até precárias assim, as possibilidades de abordar isso. Precisa, ou a gente aborda isso, ou a gente não vai entender esse texto insabido. Se a gente não entende, eu não vou dizer para a gente, para vocês, o que é a representação, mas eu vou propor uma concepção desse conceito, já comecei, e pretendo carregar um pouco nessa nosso próximo encontro da quinta que vem, para o qual eu sugeriria a leitura do apêndice C, que é Palavra e Coisa. Vai, né? Ou foi para o pessoal, né, Letícia, o apêndice C? Já enviei. Ah, tá, legal. Tá enviado. Porque não estava na Companhia das Letras, não sei se ficou fora do recorte lá do arquivo, mas tanto faz. Então, foi escrito em 1891. Então, 25 anos antes desse texto do Insabido, ele esperou 25 anos para publicar esse apêndice. E aí eu quero ver com vocês que razões ele tinha para não publicar isso aí até então. Pode ser? Se a gente prever assim, aí sim, com isso eu encerro. Desculpa me alongar um pouco mais hoje, mas assim podemos encerrar. Isso, agradecemos também a atenção e a participação de vocês. Ok. Vou encerrar aqui Obrigado. a gravação agora. Obrigado pela atenção.